Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais este encontro, a mais este estudo da Palavra de Deus neste domingo pela manhã. Domingo 24 de janeiro de 2021. O mês já está correndo. Que bom que você está com a gente. Que bom que podemos juntos estudar a Palavra do Senhor. O desejo do meu coração é que você esteja bem, a sua família, todos os seus queridos estejam passando bem. E que esta semana que agora iniciamos seja uma semana de bênçãos na sua vida, uma semana de bênçãos para a sua família. Antes de qualquer coisa mais, eu queria orar com você, como sempre, pedindo que Deus venha nos abençoar nesse estudo, nesta ministração, neste domingo pela manhã. Vamos orar assim. Pai, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é Deus. E quando terminamos uma semana, somos gratos porque o Senhor até aqui nos ajudou. Quando iniciamos esta semana agora, pedimos a tua bênção sobre nós, sobre o teu povo, sobre o teu filho, a tua filha que está participando desse momento de culto, que nos rendemos aos teus pés, na dependência do Senhor, mas também glorificando o Senhor, que é o nosso Deus, único Deus verdadeiro. Aceita esse tempo que nós separamos agora pela manhã. Aceita esse tempo que nós separamos para o Senhor, para que a tua palavra seja viva no nosso coração e para que a nossa vida agrade ao Senhor com tudo aquilo que somos e fazemos. É a minha oração no nome precioso de Jesus. Amém. Sempre nos domingos pela manhã nós nos alegramos com os que se alegram e também choramos com aqueles que choram. É a ordem da palavra do Senhor. Nos alegramos com a Fernanda, que completou mais um ano de vida no dia 19, a esposa do Elisiel. Que a bênção do Senhor esteja sobre a Fernanda, o Elisiel, a sua família. Também no dia 19, a Rayane, esposa do Rafael, completou aniversário. No dia 22, o nosso irmão Denival, secretário da nossa escola bíblica dominical, esposo da irmã Edelvais. No dia 22 também o Rodrigo, esposo da Samanta, o Rodrigo responsável ali pelo som da nossa igreja, que a bênção do Senhor esteja acompanhando a vida desses servos. Nós nos alegramos e agradecemos a Deus por eles. Queremos agradecer a Deus também pela vida do nosso irmão Antônio de Oliveira. Essa semana que passou, ele foi submetido a uma cirurgia de hérnia, foi para Curitiba, fez a cirurgia, já está em casa bem e é fruto das orações de você, fruto das orações da igreja, fruto da misericórdia de Deus sobre nós, pela vida do irmão Antônio. Que Deus continue preservando este homem de Deus, iniciou o trabalho aqui na Vila Guarani, na nossa igreja. Que Deus continue sustentando a vida do irmão Antônio de Oliveira e toda a sua família. Nos alegramos e dizemos: Deus, obrigado. É dádiva do Senhor tudo isso que recebemos nas nossas vidas. Mas também continuamos orando e intercedendo. A Bíblia diz para orarmos uns pelos outros. Vamos continuar orando pelo nosso irmão Luiz Vaz, esposo da Belinha. Está em tratamento, agora no início de fevereiro, mais exames. Vamos pedir que a mão curadora do Senhor esteja sobre ele. Pela nossa irmã Neuza também, que está em casa, precisa da oração do irmão, da irmã, a cura do Senhor sobre ela, que a graça do Senhor se revele na vida da irmã Neuza. Vamos orar também pelo nosso irmão Pedrão, o nosso irmão Pedro Martins, esposo da irmã Áurea, foi membro ali no Jardim Iguaçu, ele está em tratamento em Curitiba e precisa também das nossas orações. Continuar orando pelo Taíco, o pai do Juninho, que também está em tratamento e precisa da graça do Senhor. Quem sabe você também está precisando da cura do Senhor
no seu corpo, a cura do Senhor na sua alma, no seu espírito. Vamos nos juntar em oração agora. Quem sabe eu não tenho o nome de todos aqui, mas Deus tem anotado. Deus conhece cada um de nós. Deus conhece as nossas necessidades e queremos colocá-las agora diante do Senhor. Então eu convido você mais uma vez a orar, buscar a face do Senhor. Pai, mais uma vez buscamos a Tua face, na certeza que o Senhor ouve a nossa oração. Pelos méritos de Jesus na cruz, que abriu o caminho que leva até a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu amor. Nos alegramos com os irmãos que completaram o aniversário. Nos alegramos com o irmão Antônio que está se recuperando desta cirurgia que ocorreu tudo bem com ele. É graça do Senhor. Ó Deus, obrigado pela vida dos Teus servos e que a Tua bênção esteja sobre eles. Pedimos também pelos que sofrem, os enfermos do corpo, da alma, do espírito. Temos clamado pela vida do nosso irmão Luiz Vaz, ó Deus, manifesta Teu poder ali na vida da irmã Neuza. Oramos também pelo nosso irmão Pedrão, pelo Taíco. Ó Deus, olha esses homens e mulheres do Senhor e tantos que eu não tenho o nome aqui, mas o Senhor conhece, que eles sejam alcançados pela Tua misericórdia. Ó Deus, manifesta do Teu poder e que em tudo, ó Pai, o Teu nome seja glorificado, que tudo corra para honra e glória do Senhor, para a nossa alegria sim, mas mais do que tudo, para a Tua glória. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Como é bom podermos juntos orar, mesmo afastados, não unidos no templo ou numa casa, mas unidos em espírito, cada um no seu lugar, na sua casa, onde está, podemos nos unir em oração, é ou não é? Isso traz paz à nossa mente, ao nosso espírito. Que bom que podemos juntos orar. E agora, quando vamos estudar a palavra do Senhor, clame ao Senhor. Deus fale ao meu coração e que você possa aplicar esta palavra. Temos começado um estudo sobre as cartas lá no Novo Testamento, cartas para as igrejas de ontem, mas cartas para as igrejas de hoje, igreja que sou eu, que é você. Tiago é a primeira delas que estamos estudando. Essas cartas são chamadas cartas ou epístolas universais. Elas são em número de 7. Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª carta de João e Judas. E nós estamos iniciando esses estudos dessas cartas com a carta de Tiago. Pastor Isaltino, num dos seus livros, ele diz: nós precisamos redescobrir Tiago. Num tempo difícil, num tempo de tantas atribulações, nós precisamos redescobrir esta carta. Uma carta impressionante. É extremamente necessário que nós possamos redescobrir esta carta. Por quê? Primeiro, ela trata de uma religião prática. Algo prático, não blá blá blá. O povo, o mundo está cansado dos discursos, dos sermões. O povo e o mundo quer ver vidas transformadas pelo poder de Deus. Então Tiago fala desta religião prática, não um misticismo. Esse misticismo que hoje, mais do que nunca, está no meio das igrejas, alienando as igrejas, alienando os cristãos, desvirtuando o próprio significado do Evangelho, boas novas. Tiago, ele trata de ética tão em falta hoje. Ele trata de solidariedade, estender a mão ao próximo. Ele fala de uma religião vivencial, viver a verdade do Evangelho. Conduta correta. Com tanta mentira e tanta coisa que desagrada o coração de Deus,
o bom uso das palavras, uma palavra que abençoe e não amaldiçoe, honestidade no trato, como tratar as pessoas, como Cristo fez, é o nosso exemplo, a integridade de caráter, como precisamos de homens e mulheres íntegros no seu caráter. E o cristão precisa viver esta verdade, e Tiago ele vem e nos ensina vários temas, e Tiago ele é profundo e ele varia muito os seus temas. Como Provérbios, ele trata de um tema aqui, um tema ali, não há uma unidade nos seus temas, mas há um conjunto que forma uma verdade bíblica. E para a gente começar, eu queria ver o primeiro tema de Tiago, como enfrentar provas e tentações. Como enfrentar provas e tentações. Nas ministrações das quartas-feiras, temos estudado a oração do Pai Nosso, não nos deixe cair em tentação. E eu tenho ministrado sobre a diferença entre tentação e provação. Você pode aproveitar ali nesses estudos nas quartas-feiras. Hoje eu quero ver Tiago, como enfrentar provas, como enfrentar aflições. E Tiago ele começa ali no capítulo 1, verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Uma carta para todos nós, para todos os cristãos. Quando fala 12, a completude e para mim e para você. E ele fala dos benefícios das provações. É interessante. Olha o capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Lá no verso 12, ele completa essa mesma ideia, dizendo: feliz o homem que suporta, com perseverança, a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Vamos pensar nas provações, nas aflições, nesses dias pelos quais nós estamos passando com tantas dificuldades, tanta enfermidade, tanta morte, tanta falta de emprego, tanta desilusão no meio do povo. Nós precisamos entender, como crentes que somos, como cristãos que nós somos, qual é o imperativo, a ordem das provações. Ele diz lá: alegria, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Estou muito feliz porque a minha vida está cheia de provações. Você já ouviu alguém dizer isso? Que está muito feliz porque está passando por várias provações? Eu também não. Imagine alguém chegando perto de você e dizendo: à medida que os meus problemas, as minhas provações, as minhas lutas aumentam, a minha alegria transborda. Ninguém diz isso, infelizmente. Também ninguém vai se alegrar com o sofrimento de uma maneira doentia. Não é isso que Tiago diz. Mas ele diz a alegria do Senhor. Ele diz ali: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Quando nós falamos em bênçãos, nós nos alegramos com elas, é ou não é? Eu recebi essa bênção do Senhor, essa graça, isto é, tudo aquilo que nos sacia o desejo de ter, o desejo de possuir, o nosso bem-estar, nós nos alegramos com as nossas bênçãos. Mas a Bíblia diz também que nós devemos nos alegrar com as nossas atribulações, com as nossas provações. Não é fácil.
Não é simples e por isso pedimos a bênção de Deus. As bênçãos de Deus, elas incluem não só o nosso bem-estar, o nosso prazer, a nossa provisão. Não, as bênçãos de Deus também incluem a nossa dor, o nosso sofrimento. Como é difícil enfrentar isso, ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de passar dor, não é? Provações, aflições. Mas Tiago, ele afirma, tende alegria quando passardes por várias provações. Não é se passarem, não, é quando. Porque as provações, elas fazem parte da nossa vida. A Bíblia nunca afirmou que os servos de Deus estariam isentos de provação. Não. Os cristãos viveram, vivem e viverão realidades próprias em suas vidas. É ou não é? Cada um de nós vivemos uma realidade. Muitas vezes, nem sempre prazerosa. Mas a nossa realidade, seja ela qual for, está debaixo da soberana vontade de Deus. E nessas muitas provações, atribulações, sofrimentos, tudo isso está dentro do controle do Senhor. E eu preciso entender isso para continuar caminhando. Um exemplo clássico disso é quando Paulo recebeu aquele espinho na carne, que não sabemos o que na realidade era. Alguns que eram uma doença na sua visão, sua vista, não sabemos, mas ele recebeu um espinho na carne e estava causando a ele sofrimento e dor. Mas na verdade era uma bênção na vida do apóstolo. Ele colocou ali aos Coríntios dizendo, para que eu não me, olha o termo, ensoberbecesse. A soberba. Outro texto diz, para que eu não me inchasse de orgulho com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de que não me exalte. Na verdade, o espinho na carne, e Deus chega para ele, Paulo clama, Deus, tira esse espinho. E Deus fala, não, Paulo, a minha graça te basta. E Paulo entendeu isso, é para que ele não se exaltasse, ele teve uma visão especial de Jesus. Ele teve uma visão especial, revelações que ele traz a nós através das suas cartas. E ele diz, então, esse espinho na carne foi bênção na minha vida para que eu não me inchasse, não me orgulhasse, para que eu não me exaltasse. E ele então lhe diz, pelo que sinto então prazer na fraqueza, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu queria que você guardasse essa frase de Paulo. Todo o nosso sofrimento, toda a nossa aflição, toda a nossa aprovação, Paulo diz ali, por amor de Cristo. Seja dentro de um ministério na igreja, seja dentro de um pastorado na igreja, de uma missão como missionário, mas também no seu trabalho diário, lá na escola, lá na prefeitura, lá no porto, lá no supermercado, onde seja o nosso sofrimento, a nossa aprovação, a nossa aflição no dia a dia, Paulo diz, por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Por isso, a Bíblia é cheia de exemplos que nos trazem coragem, nos entusiasmam, nos trazem fé. Por exemplo, Abraão, sofrimento, luta. Abacuque, Jó, que é caso maior do que Jó? E tantos outros nos trazem alento. E Tiago diz, a provação é para que nos alegremos. A ordem é alegre-se em meio às provações a que estamos sujeitos neste mundo. E provações aqui significam adversidades, aflições que enfrentamos como parte inevitável da vida. E Tiago diz, eu quero repetir, várias provações.
Não é se passardes, é quando passardes, porque eu e você já passamos por provações. Estamos passando por provações, com certeza. E iremos passar por provações. E Tiago, ele coloca muito bem aqui, podem ser perseguições sociais. Em muitos países os cristãos estão sendo perseguidos socialmente. Podem ser por doenças. Quantos estão enfermos e quantos têm morrido por causa de enfermidades? Crises emocionais, desemprego e tantas outras situações. E Tiago engloba aqui como provações. Como cristãos, Tiago diz, Paulo fala, todo sofrimento é por Cristo. Por Cristo. E não é só sofrimento no ministério, como pastor, pastora, como missionário, como líder de um grupo, de um ministério, na igreja, não. Em todo aspecto da sua vida, toda aprovação, todo sofrimento, toda angústia, toda dor é por Cristo, e Cristo está controlando a sua vida. E a ordem é alegre-se. Alegre-se. Eu preciso lembrar disso. Daqui a pouco eu estou macambúzio, triste, reclamando. Conhece cristão assim? Que só vive reclamando da vida, sempre macambúzio? Ele precisa ler e viver esta verdade. E por isso eu estou trazendo para você nesta manhã a ordem de Deus para mim e para você. Alegrem-se. Nós precisamos decidir pela alegria. Pela alegria. E eu estava lendo sobre a diferença entre alegria e felicidade. Tempos, felicidade é um momento feliz, aqui, agora, daqui a pouco um momento infeliz. Alegria é gozo, fruto do Espírito em nós. E nós precisamos decidir por alegrarmos-nos e não ficarmos resmungando, reclamando. Por isso Paulo diz, eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Por isso, alegre-se. E o texto continua dizendo lá no verso 3, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Não é à toa que Deus permite as provações. Não é à toa que Deus permite o sofrimento, as aflições, para que a nossa fé seja fortalecida e através da nossa fé confirmada, ela vai produzir perseverança. Meus irmãos, a chave para manter a alegria cristã em meio às provações é entender o que Deus está fazendo em nós e por nós. O que Deus está produzindo na minha vida e o que Deus está produzindo por minha vida, na minha família, no meu meio ambiente, onde eu estou. Isso por intermédio do sofrimento. O que Deus quer com essa aflição, essa dor, essa provação que eu estou passando? Eu preciso entender o que Ele está fazendo na minha vida e o que Ele está fazendo pela minha vida. E no verso 3, ele diz que o sofrimento, as provações são como um teste que Deus aplica a cada um de nós para aperfeiçoar a nossa fé. Guarda isso no seu coração, para aperfeiçoar a nossa fé. Por isso, Paulo, ele entendeu bem isso, ele termina a sua vida e Deus quer que eu e você terminemos a nossa vida acabando a nossa carreira e guardando a nossa fé. Só acaba a carreira aquele que persevera, aquele que persevera. Quantos cristãos vão caindo pela beira do caminho, deixando, apostatando da fé, não perseveraram. E nós precisamos perseverar, como Paulo diz, acabei a carreira, isto é, eu perseverei até o fim e guardei a fé. O sofrimento, as aflições, as provações vêm para aperfeiçoar a nossa fé e a nossa fé nos leva à perseverança. Por isso Pedro diz lá na sua primeira carta, nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação.
Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, ela é genuína e resultará em louvor, glória, honra quando Cristo for revelado. Meus irmãos, assim como o fogo natural ele purifica o ouro, o fogo da provação ele purifica a nossa fé e queima o que é sem valor na nossa vida, queima aquilo que não presta no nosso caráter, produzindo o varão perfeito, a exemplo de Cristo. Ele fala de fé, fé comprovada, fé confirmada. Não é à toa que Abraão ele é considerado e chamado o pai da fé. Que título honroso! Mas a sua fé foi provada até as últimas consequências. Quando ele, chamado, obedeceu, sai da tua terra. Quando ele foi colocado à prova, oferece o teu filho em sacrifício. A sua fé esteve sobre o altar da provação. E a nossa fé deve estar também no altar da provação. Peça isso, graça de Deus. Ajuda a minha fé, ajuda a minha incredulidade. E o texto bíblico diz que a fé, ela produz perseverança. Quando sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Quando a sua fé vence as dificuldades, meus irmãos, elas existem para serem vencidas. E é possível vencê-las não pelo nosso poder, mas pelo poder do Espírito, pela força da fé. Por isso Paulo, quando ele fala das provações, ele diz ali, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. A fé aprovada, ela produz perseverança. A fé genuína, resultado direto dos testes que Deus faz, ela nos induz a caminhada, a andarmos sempre olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Faz com que nós perseveramos. A provação da fé gera perseverança. E perseverança é aquela virtude que faz um homem continuar avançando, mesmo sob golpes. Esse é o desafio. Continuar caminhando, acabar a carreira, como Paulo tem dito. Paulo diz não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Paulo fala também isso em Romanos capítulo 5. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Ele diz, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O grande escritor David Field, ele diz, perseverar é se recusar a achar uma saída fácil, quando as pressões da vida se tornam particularmente pesadas. É a firme atitude mental de quem não se curva diante das circunstâncias e nem se rende às provações. Se você decidir permanecer firme na luta, Deus garante-lhe manter de pé e mais fortalecido ao final. Se você decide permanecer firme na luta, Deus vem e cuida de você. Deus vem e fortalece você até o final. Provérbios, no capítulo 24, ele diz, se você fica desesperado quando tem que enfrentar muitos problemas, você é um fraco, um pobre coitado. Por isso o salmista diz, seja paciente, espere pela ação do Senhor, seja valente, enche o seu coração de coragem, espere com confiança no Senhor. Espere com
confiança no Senhor. Fidelidade e perseverança é o que Deus espera de nós. Por isso a palavra de Deus diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Falta de perseverança causa imaturidade. Perseverar é ter saúde. Perseverar é adotar disciplinas espirituais, a oração, o jejum, a meditação, a leitura da Bíblia. Por isso, perseverar é amadurecer, é desenvolver integridade. É a maturidade espiritual que mantém a nossa conduta cristã. O mundo já conhece os nossos sermões, o mundo já conhece a nossa mensagem e precisamos continuar pregando, mas o que ele quer ver em nós é se nós perseveramos em Cristo na nossa vida diária. O que ele quer ver em nós é se nós vivemos realmente o Evangelho. Há uma frase que diz assim: pregue o Evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. A ordem de Jesus é pregue. Então nós precisamos falar e pregar, anunciar o Evangelho. Mas também este Evangelho é anunciado através da nossa vida, através do nosso testemunho. Por isso a palavra de Deus diz: você precisa se alegrar na provação, porque a provação vai fortalecer a tua fé e a tua fé vai levar você a perseverar em Cristo até o final da sua vida. Que Deus abençoe você. Que esta palavra de Deus ao seu coração encha você de ânimo para continuar perseverando. E em meio às provações e lutas, às aflições, lembre sempre, é para aperfeiçoar a sua fé. E esta fé aperfeiçoada leva à perseverança. Aquele que perseverar até o fim, diz a Bíblia, este sim será salvo. Que Deus nos ajude a compreender e a viver as maravilhas desta palavra, as maravilhas do Evangelho. Que Deus nos ajude a cada dia lembrar que, embora no meio de sofrimentos, lutas e dor, Deus está no controle. Ele está aperfeiçoando a nossa fé, nos conduzindo a uma perseverança até o final das nossas vidas, acabando a carreira e guardando a fé. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, que é sempre viva. É uma palavra eficaz que traz resultados. Abençoa o Teu filho, a Tua filha. Quem sabe em meio a tantas provações, em meio a tantas aflições, dor, ó Deus, venha e derrama graça, porque a Tua graça nos basta. Vem, Pai, e derrama da Tua graça sobre o Teu povo. Vem e derrama da Tua graça sobre o Teu filho, a Tua filha que está participando deste estudo. Vem e derrama graça sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a nossa igreja, para que possamos continuar sempre perseverando até o final. É minha oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Um bom domingo. Que a graça do Senhor esteja com você. Até a noite no culto presencial e também transmitido. Fica com Deus.